Olá, este é o Correspondente Médico. Lembrando que você também pode participar usando a hashtag Correspondente Médico. Bom dia, doutor. Bom dia, Luciana. A gente adora quando você participa. Vamos trabalhar, Lu? Vamos trabalhar. Amanhã a Elisa está de volta, hein? Bom, a gente começa o quadro falando sobre a terceira dose da vacina contra a Covid-19. A Organização Mundial da Saúde recomendou oficialmente que pessoas com problema no sistema imunológico, vacinadas com qualquer vacina, e idosos com mais de 60 anos, vacinados com a Coronavac, recebam uma terceira dose. A orientação foi divulgada após análise de estudos da América Latina que indicam redução da eficácia das vacinas ao longo dos meses. Ainda assim, a organização pede que os países priorizem a aplicação das duas doses antes da terceira. Doutor Fernando Gomes, qual é o intervalo recomendado depois de tantas informações para essa terceira dose? Bom, quando a gente fala da Coronavac, o intervalo entre as duas doses iniciais é de mais ou menos um mês, 28 dias, e a próxima dose depois de 1 a 3 meses de tendo sido completado o ciclo das duas vacinas. É lógico que a gente percebe nessa informação a importância de a gente não correr para a terceira dose enquanto a população não tiver sido vacinada por completo. Mas já existem indícios que uma terceira dose, ela vai, na verdade, favorecer o sistema imunológico e ajudar no combate ao coronavírus. Como é que tem sido a aplicação dessas doses de reforço aqui no Brasil? Como é que o senhor avalia? Olha, a gente sabe que ela está acontecendo. Aqui em São Paulo não acontece só com a Coronavac, acontece também com a Pfizer, preferencialmente, e com a AstraZeneca, mas a linha de pensamento é justamente essa. A gente sabe do impacto que a vacina traz no controle da pandemia. E existindo, então, a possibilidade e a programação, e isso acontecendo, a gente vai continuar, na verdade, vislumbrando um futuro melhor, né? Com menos infecções e com menos casos graves de coronavírus. E depois dessa terceira dose, o próximo passo deve ser apenas uma nova fase da campanha no ano que vem, doutor? Com frequência a gente recebendo doses de vacina contra a Covid-19? Muito provavelmente o que vai acontecer não é o surgimento de uma quarta dose, mas sim um próximo ano sendo então incorporado dentro de um calendário específico para que as pessoas possam ser vacinadas e ter o seu sistema imunológico fortalecido, assim como acontece com a vacina da gripe, por exemplo. Será que essa vacina vai precisar ser atualizada, doutor, diante de variante, ou a gente ainda está numa tranquilidade? Olha, provavelmente, Luciana, conforme o vírus ele avança e muda, ele traz desafios para a medicina. E se for observado que as vacinas perdem muito a sua eficácia em relação às variantes que acabam dominando, é possível que ajustes sejam feitos no decorrer do tempo. Mas isso é alguma coisa que o futuro vai mostrar para a gente, né? Não adianta a gente ficar muito preocupado aqui agora, mas certamente todos os laboratórios, cientistas estão preparados para caso haja essa necessidade desse ajuste que vem acontecer e vai ocorrer de forma adequada. Preocupação com o futuro se chama ansiedade, doutor. Exato. Isso a gente tem de sobra, Exato. o mundo inteiro. Vamos para o próximo assunto, um alerta para pais irresponsáveis. Crianças e adolescentes também podem sofrer com os males do colesterol alto. Por isso, a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo passou a incentivar que os pequenos façam acompanhamentos de níveis de colesterol a partir dos 10 anos. No caso de crianças que nasceram em famílias com histórico de doenças cardiovasculares e de colesterol alto, a medição deve começar com 2 anos de idade, doutor? 2 anos de idade já tem que medir colesterol? Por quê? Qual é o risco? Isso acaba sendo incorporado até no próprio rol dos exames que o pediatra faz de rotina. Porque existe uma grande correlação, Luciana, entre o colesterol alterado e a aterosclerose, que é uma doença que acomete os vasos sanguíneos e compromete a chegada do sangue oxigenado, rico em nutrientes, para os diversos tecidos, podendo provocar alterações drásticas, tanto no funcionamento do coração, como do cérebro e de outros órgãos-alvo. Então, a partir do momento que nós sabemos que existe uma grande interferência entre uma predisposição genética e a manifestação da hipercolesterolemia, que esse é o nome, né? Quando o colesterol está mais alto do que o normal, é necessário o diagnóstico precoce para a utilização de medicamentos e um ajuste de dieta para que o indivíduo ele não tenha esse problema tão precocemente na sua vida. Doutor, dos meus avós para cá, a gente começou a comer alimentos ultraprocessados, né? Quais alimentos que a gente deve tirar da rotina da vida das crianças, doutor? Fritura, gordura, alimentos que já vêm preparados de uma forma que você percebe que eles são muito artificiais. Se você dá uma olhadinha no rótulo, você vai perceber o tipo de gordura que compõe o alimento, entendendo que a própria gordura faz parte de um processo para manter o alimento mais tempo viável.
E as pessoas perguntam, né? Além da questão da alimentação saudável, o que mais eu posso fazer para conseguir combater essa questão? Lógico, o diagnóstico precoce e tratamento, mas o alívio do estresse e a atividade física regular. Todo esse conjunto faz com que o corpo funcione de uma maneira melhor e que o próprio metabolismo do colesterol seja favorecido. Agora, e os sintomas, né? Qual que é o problema? Qual é o alerta? Qual que é o alerta? Qual que é o problema? Muitas vezes, gente, no começo, o indivíduo não sente nada, é um problema silencioso que aparece. Mas quando já existe aterosclerose, e aqui está mostrando nessa ilustração ela presente, atrapalhando o fluxo sanguíneo adequado, alguns sintomas podem se fazer presentes, como, por exemplo, dor no peito, falta de ar, sensação de cansaço e fadiga, algo que não é normal, e dores nas pernas. Ou seja, é uma doença silenciosa que, quando já traz manifestação clínica, o problema já está instalado, mas de qualquer forma requer um diagnóstico preciso e tratamento adequado. Ô, doutor, olha só, tô vendo um desafio aqui. Alívio do estresse, alimentação saudável e exercício físico. Como é que eu faço, minha filha, quem está em casa, seu filho, comer comida saudável, que esse daí é um desafio eterno para as crianças, e agora largar o tablet, largar o streaming e fazer exercício, hein? Olha só, Luciana, a orientação, ela funciona, mas o exemplo é que arrasta. Então não tem jeito. Quem convive com criança, pai, mãe, cuidador, pedagogo, tio, tia, enfim, precisa mostrar para a criança na prática como a coisa deve acontecer. Então, através de exemplo mesmo, no dia a dia, a forma que você lida com a questão da própria alimentação, com o seu período de sono, com a atividade física regular, sempre chamando a criança para fazer atividades não simplesmente vinculadas a eletrônicos, que muitas vezes acaba sendo o que o mundo atual acaba chamando muito mais do que brincar na verdade, né? Trazer essa criança para ter um estilo de vida mais saudável através do exemplo. E, obviamente, né, também os programas que a criança acaba assistindo e participando influenciam demais. A gente tem que entender que o cérebro ele acaba funcionando muito por imitação. Então, quando a gente fala o exemplo arrasta, é porque, de fato, você acaba influenciando as crianças. A gente está vendo isso na pandemia. Você ensina uma criança a manter o distanciamento, botar máscara, lavar a mão, ela aprende da mesma forma a se cuidar. Então, tempo à mesa de forma adequada, tempo para, enfim, mastigar e se alimentar de uma forma correta, observar os alimentos, o que vai compor o prato, entender que nem sempre tudo é gostoso, mas muitas vezes é necessário porque tem nutrientes importantes ali, aqui eu me refiro às verduras, aos legumes e coisas que geralmente as crianças não gostam, mas a gente sabe que os pais desempenham um papel fundamental, principalmente dando o exemplo. E a gente está muito viciado nessa coisa aqui de celular, não adianta colocar aquela comida super saudável na mesa e ficar mexendo no celular, que já viu que a criança vai pegar o mesmo hábito, né, doutor? A gente precisa se disciplinar para justamente, isso acaba sendo um alerta, não é que só que faz mal e que dá estresse, a gente acaba perdendo momentos que são momentos de ouro em família por uma conta que, na verdade, não se fecha, né? Você pode deixar aquilo esperar um pouquinho mais, ninguém come mais do que 20, 30 minutos em conjunto e é um bom momento, então, para você, além de saborear o alimento, favorecer a sua digestão, também comungar, na verdade, daquele convívio tão agradável. Um dia vamos olhar para trás e ver as várias consequências desses celulares nas nossas vidas nesse momento. Doutor, vamos para o próximo tema. Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida e o Santuário Nacional em Aparecida, no interior de São Paulo, atrai milhares de religiosos nessa época do ano. Eles chegam com famílias, em excursões, de bicicleta e até a pé. São muitos devotos em romarias. E nessas romarias, um dos caminhos mais comuns é pela Via Dutra. Segundo a concessionária que administra a rodovia, nos últimos 11 dias, cerca de 25 mil romeiros passaram caminhando pela rodovia em direção à Aparecida. Muitos se dedicam a horas de caminhada para pagar promessas ou ter um momento de conexão com a fé. Mas há alguns riscos de segurança nessa romaria pela Via Dutra. Inclusive, a Polícia Rodoviária Federal recomenda que os fiéis que fazem romarias a pé ou de bicicleta usem rotas alternativas e mais seguras para chegar à Aparecida. Doutor, eu queria saber quais são os efeitos da fé no cérebro da pessoa, do ser humano. Bom, hoje em dia a neurociência ela caminha muito próximo do entendimento do que a gente chama de inteligência existencial. E a religião acaba representando um grande exemplo desse tipo de inteligência, na qual, na verdade, você passa a tocar o intangível. E você permite que o seu cérebro funcione num outro formato, Luciana. Então, de fato, ter fé, ter a conexão com Deus, com o Criador, faz bem. Por quê?
existe o estímulo do circuito de recompensa cerebral, existem núcleos já detectados, como por exemplo o núcleo accumbens e o próprio córtex pré-frontal, que funcionam de uma forma mais branda. Mas aqui eu estou falando da fé de verdade, né? Da pessoa que de fato acredita e se entrega. E com isso, o poder de resiliência aumenta, a ansiedade diante dos problemas, ela acaba sendo reduzida por conta disso e decisões melhores acabam acontecendo. Então, é um exercício e, obviamente, assim, eu até me atrevo aqui a falar com ressalva, né, da ciência ao olhar alguma coisa tão bonita que existe da humanidade há tanto tempo. Porque, de fato, o cérebro funciona num formato diferente e favorável, principalmente no momento que a gente está vivendo, né, de tanto desafio, tanta perda, tanto dano. Então, assim, acaba sendo uma estratégia importante, isso do ponto de vista científico, quiçá religioso, para que a gente possa ter, inclusive, mais saúde mental dentro da nossa vida. Ajuda na medicina, doutor, um dos momentos mais bonitos da minha vida é quando eu tive um problema físico e se manifestou fisicamente, fui ao médico e o médico, depois de me passar toda a receita, todo o tratamento, ele me perguntou, você tem uma religião? Aí eu falei, tem. Ele, pois, então volte para a igreja. Ele notou que precisava de um apoio a mais ali naquele tratamento. Ajuda, né, doutor? É um apoio, um acolhimento. A gente sabe que hoje em dia a saúde não é simplesmente a ausência de doença, é bem-estar biológico, psicológico, social e também espiritual, independente do credo de qualquer pessoa. É importante, na verdade, essa sincronia, porque a gente entende que a gente é muito mais do que simplesmente o nosso corpo físico e muitas vezes muito mais do que o que a nossa consciência nos dita. Então, entender isso e respeitar isso como algo diferente que acontece dentro do cérebro é extremamente importante, Luciana, e faz bem. Agora, doutor, para aqueles romeiros que estão caminhando ali na Presidente Dutra, chegando agora a Aparecida, hoje nesse dia especial, qual é a consequência desse esforço prolongado? Como eles devem se tratar, se cuidar? Existe toda uma preocupação, né, entre fazer uma correlação entre um sacrifício e, na verdade, ter sua prece atendida ou então o pagamento de uma promessa. Mas como médico, a gente não pode orientar nada diferente do que realmente tomar conta do seu corpo físico. Tanto com a integridade do seu corpo físico em termos de acidente, como também questão de hidratação e questão de verificar se existem patologias ou doenças de base. Por exemplo, você pode imaginar um indivíduo que tem artrose nos joelhos, caminhar durante muito tempo de joelhos pode, na verdade, piorar e trazer consequências para o seu estado de saúde. Assim, da mesma maneira que o indivíduo que não tem condicionamento físico, de repente se expor a um esforço sobremaneira. Mas aqui acaba sendo aquele toque que a gente dá até mesmo, por exemplo, para um atleta de alta performance, né, Luciana? É importante a gente cuidar da nossa saúde para que a nossa conexão, aqui no caso, com a nossa fé, com a nossa religião, possa acontecer da melhor forma possível. É importante que durante todo esse processo, de fato, essa experiência tenha significado para você. Então também não adianta você, de repente, se machucar demais ou então não cuidar do seu corpo físico e não estar pronto, na verdade, para de repente receber uma graça ou até mesmo manter essa conexão num dia tão importante como hoje. Então tem que fazer a promessa, doutor, e já ir se preparando para pagar essa promessa. Não adianta fazer a promessa e no dia sair sem nenhuma preparação para um sacrifício desse. Você disse tudo. Ou seja, é importante que você se prepare para isso, né? Não é aquela coisa de improviso de última hora. Da mesma forma que a gente tem a nossa religião, é lógico que existem situações que são emergenciais, né? E é tudo de última hora. Mas assim, você pode se preparar até mesmo para poder aproveitar o momento e fazer essa conexão com o Criador de uma forma muito melhor. O seu cérebro vai agradecer e a experiência vai ter muito mais significado. E o que exige essa preparação, doutor, para quem faz essas longas jornadas, caminhada? Como se preparar? Procurar profissionais também que podem ajudar nessa preparação? Se a gente entender isso como uma atividade física, é importante uma avaliação cardiovascular. Isso pode ser feito por um clínico ou por um cardiologista e também um treino prévio, né? Então, assim, é muito curioso uma pessoa que não faz uma caminhada nem de 10, 20 minutos por dia, de repente querer andar 4, 5 horas sem parar. Seria, na verdade, algo que não faz muito sentido, né? Então, se você, na verdade, tem um desafio e tem um propósito maior, por que não, durante o decorrer do próprio ano, você se preparar para aquilo de uma forma consciente e também aproveitando cada momento desse para entrar em conexão com a sua fé com um sentido muito maior. Até porque, doutor, quando você fala que eu agora fiz a promessa e vou me preparar para pagar essa promessa, você já está em conexão com a sua fé, né? Você já tem quase certeza de que você vai ter que pagar essa promessa, vai ajudar bastante. Exato, isso é como qualquer evento, como uma festa que a gente organiza, como uma viagem que a gente vai fazer. O momento em si, ele é mágico. Mas, na verdade, o evento, ele começa antes dos preparativos, desde o momento que você leva aquilo em consideração, o ato em si e o depois, porque, na verdade, você vai trazer a memória daquela experiência e muitas vezes vai trocar
essa impressão com outras pessoas. Então, para potencializar toda a experiência, é importante o que você falou, a gente se preparar, curtir o momento da melhor forma possível, com entrega mesmo, e também o pós. Doutor Fernando Gomes, adorei falar em fé aqui com o senhor. É muito importante também quando a gente junta medicina e fé, doutor. Obrigada. Na verdade, Luciana, hoje em dia a gente sabe que tudo isso é a mesma coisa, né? E Deus abençoe você e todas as pessoas que estão nos assistindo. E Nossa Senhora interceda por nós, doutor. Muito obrigada, então. Amém. Obrigada pela participação, doutor Fernando Gomes. E este foi mais um Correspondente Médico.